Negócios e a gente recebe o nosso colunista, professor Daniel Santos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Obrigado, Ronaldo, bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o endividamento das famílias. Famílias mais endividadas, professor? Exatamente. O que está acontecendo, Ronaldo, é que o Brasil passou por um período de abundância financeira. Então as pessoas elas usaram recursos que elas tinham e também acreditaram, né, tiveram fé de que esse benefício, essa abundância continuaria. E eu usei a palavra acreditar porque a gente fala do latim crer, né, de fé, e aí vem também uma derivação disso que chama-se credere, crédito, e as pessoas usaram muito crédito também há algum tempo atrás. Nesse processo, os volumes de recursos que as famílias estão recebendo de salários ou de benefícios estão diminuindo. Então, o que está ocorrendo agora? 45%, de acordo com a CNDL, né, dos recursos que são levantados por empréstimos hoje no Brasil, são referentes a apenas rolagem de dívida. Então é como se a pessoa fizesse dívida para pagar dívida. Exatamente isso. Exatamente isso. E o peso disso a gente pode perceber a longo prazo. Por quê? Porque eventualmente ela contratou uma dívida com um valor mais alto e hoje ela faz um novo contrato com parcelas menores. Então, né? É como se fosse quase uma renegociação dos juros. Exatamente, ela rola isso e amplia esse prazo para tentar reduzir o impacto disso no orçamento, né? Já que o peso está muito maior hoje. Quando está tudo bem, a pessoa vai pagando, mas quando começa a faltar alguns recursos, isso acontece. Fora isso, 35% para pagar despesas de casa. Falamos, por exemplo, com relação à energia, água, né, pagar telefone, despesas de parcelamentos de lojas. Então, tudo isso é importante perceber que nós estamos hoje, né, algumas pessoas estão hoje assumindo posições que não são as mais inteligentes. Né? É desesperador, a pessoa tem que dar um jeito de resolver isso, e ela resolve, mantém o nome limpo dela, né? Isso é importante. Mas seria mais inteligente começar a fazer uma análise realmente do orçamento, para poder tentar fazer uma avaliação, né, sobre uma quitação ou então um alongamento mais inteligente desse recurso, dessa dívida. Né? Por exemplo, falamos de hipotecas com juros muito mais baixos e com impacto muito menor, né, de que a gente jogar valores através de recursos, por exemplo, em imóveis, ou até mesmo, em alguns casos, dependendo da operadora, com veículos, né, de refinanciar um veículo que é o próprio. Né? Mas por quê? Porque se entrar numa taxa de banco que nós temos hoje, como a gente viu agora há pouco, as taxas de juros elas não vão cair tão cedo. Né? Talvez no próximo mês, se por acaso, se eventualmente essas questões que o governo está propondo na questão macroeconômica der certo, ele vai lançar mão do segundo passo que seria mexer nos juros, mas isso não aconteceu ainda. Então nós estamos diante de uma economia que está em recessão, encolhendo e pagando juros mais altos. Então, não é adequado pensar nessa linha, né? É preciso pensar realmente melhor, avaliar com cuidado, né? Num orçamento muito mais apertadinho, sim, né? Mas tentar perceber como que isso vai influenciar não somente agora, mas o quanto de dinheiro ela vai perder nos próximos anos assumindo um risco desse tipo. A gente sempre diz que o brasileiro tem uma cultura econômica um tanto deficitária, pelo menos no que diz respeito a saber lidar com o dinheiro. É verdade. Né? A gente precisaria, quem sabe, trabalhar melhor um ensino, uma educação financeira. Isso se revela justamente e se reflete num momento como esse, né? Que você precisa renegociar suas dívidas, às vezes faz um caminho que parece ser o melhor, mas nem sempre o melhor. É o mais fácil, né? É o mais fácil, e é o mais fácil porque alguém propõe, alguém joga isso para você e no desespero a pessoa acaba aceitando esse contrato, essa proposta, porque ela vai resolver um problema pontual neste momento. Mas ela vai transformar um problema que tem uma dívida no tamanho X em 2 vezes isso. Né? Essa cultura financeira que você fala, realmente é importante pensar, porque no caso de outros países, por exemplo, Estados Unidos, fala-se sobre já ensino de gestão financeira nas escolas a partir da 3ª série do 1º grau. Né, de saber lidar o que é dinheiro meu, o que é dinheiro do negócio, como é que eu trabalho com esse recurso, se eu devo investir mais ou menos, se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Essa avaliação nós temos que ter. Né? Aquela máxima de vão-se os anéis, mas ficam os dedos, é importante. Né? Numa situação como nós temos hoje, eventualmente abrir mão de uma parte do patrimônio com um valor que seja dentro do mercado para liquidar dívidas e ficar tranquilo por 1 ano, 2 anos, seria uma coisa de realmente se pensar, para garantir esse sossego doméstico, né? Essa paz dentro de casa, para poder, então, aquilo que entrar de dinheiro novo e que seja possível acumular, entrar num novo ciclo agora de benefício e não de malefício.
né, de estar pagando mais contas ao invés de estar guardando mais dinheiro. Tentar estancar o problema. Né? Exatamente. Né? É liquidar o problema, né? E não simplesmente você tentar rolar isso. Refinanciar dívidas é uma ação que se assume na situação do desespero, né? Para tentar evitar que aquele mal que eu já estou sentindo agora continue por muito mais tempo, mas ele vai continuar. Né? Porque o que ocorre? Daqui a pouco nós vamos ter juros, né, e mais custos e mais despesas. E essas despesas, esses custos todos vão impactar no orçamento. Então, estancar, liquidar a conta é a palavra que nós temos que enxergar neste momento. Professor Daniel, até a semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço. Professor Daniel conversou com a gente, falando mais um pouquinho como você pode lidar com o seu dinheiro, administrar seus recursos e viver melhor. Professor Daniel Santos, toda quarta-feira com a gente dentro do nosso jornal. Bom, e com essas informações a gente vai terminando por aqui o Ponto com News. Agradecido a você pela companhia, por você ter escolhido a gente. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, amanhã feriado. A gente também tem uma folga aqui para todo mundo, mas na sexta-feira o nosso jornal está de volta. Um grande abraço a você, aproveite o feriado, mas tenha bastante cautela, principalmente nas estradas. Um grande abraço, a gente se fala. Ponto com News.